preparador do povo para a vinda e o acolhimento do Messias, e que estava preso porque havia denunciado publicamente o pecado do rei, que estava vivendo em adultério com a sua própria cunhada, a mulher de seu irmão. Por isso estava preso. Diante do pecado ele não calou, e aí estava na prisão. Já sabendo que os seus dias estavam contados, João então envia 2 dos seus discípulos para irem a Jesus com uma pergunta tão breve, mas tão necessária: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Estamos no tempo do Advento e temos que pensar muito sobre esta celebração que é o Natal. Quem é Jesus? Olhemos então João no seu silêncio com Deus, na prisão. Pensemos na resposta que Jesus dá e olhemos João como modelo para nós nesse tempo do Advento. João Batista é a voz poderosa do deserto. Agora está no cárcere, e aquele que viu o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba, vive agora na escuridão da prisão. Ele envia os 2 discípulos, não porque ele duvida de que, ou não sabia quem era Jesus. Isso era muito claro para ele. Já quando Jesus chega e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Também, ao ser chamado por Jesus para batizá-lo, ele diz: eu que devo ser batizado. Ele sabia quem era Jesus, mas mesmo assim manda 2 discípulos, e Santo Agostinho explica: João envia para perguntar a Jesus, não porque ignorasse quem era Jesus, mas para que seus discípulos, vendo os milagres, vendo a pessoa de Cristo, reconhecessem que Ele é o Messias. E mesmo na prisão, mesmo nas cadeias, Ele não está impedido de anunciar a Cristo, e abre para os outros aquilo que Ele mesmo já vê. O que é que isso nos ensina? E mesmo que nós criamos e temos fé, a nossa fé foi recebida por nós no nosso batismo, e cremos que Jesus é o Messias, cremos que Ele é o Filho de Deus feito homem, mas como mesmo os santos enfrentam momentos de silêncio e de dor, assim todos nós também passamos por um tempo de deserto, de silêncio de Deus, de espera e de escuridão. Todos nós. Não vamos procurar a Deus pelo bem que Deus pode nos dar, embora Ele nos dê muitos bens, e tudo o que temos de bom é obra dEle, mas não vamos buscar a Deus por interesse, como se a nossa religião fosse uma moeda de troca com Deus. Eu vou à igreja, eu rezo, eu me confesso, eu recebo a Eucaristia, eu comungo, eu procuro fazer tudo bem. Deus então tem obrigação de me dar aquilo de que eu preciso. Como se a fé fosse uma moeda de troca, como se a nossa relação para com Deus fosse uma relação comercial. Não. Mesmo dando tudo para Deus, tanto quanto nós podemos dar, Deus, em determinados momentos ou tempos de nossa vida, nos coloca como João na prisão, ou permite que isso aconteça, ou permite até que os maus façam o mal para nós, seja para nos converter, porque não somos totalmente dele, seja para nós fazermos penitência,
Deus tem sempre os seus caminhos e tira do mal sempre um bem, mas muitas vezes Deus faz silêncio. Mas eu peço tanto e Deus faz silêncio. Deus quer a minha espera. Deus quer que eu fique na escuridão, aparente pelo menos. Muitas vezes Deus permite que pareça que Ele está ausente, para que a nossa fé se torne mais pura, querer a Deus por Deus, mais firme e mais luminosa, para que eu olhe as coisas do mundo como passageiras. A figura desse mundo passa, e para que eu busque mais as coisas do alto, Deus muitas vezes permite que eu passe dificuldades sérias com as coisas cá de baixo. Mas Ele nunca vai deixar de nos dar ou nos proporcionar o necessário para vivermos aqui na terra. Santa Teresa de Jesus nos diz que a fé cresce quando tudo parece faltar, exceto Deus. Ele quer alimentar em nós a esperança. E este é o espírito do advento. Uma fé que espera, que confia e que atravessa as prisões interiores. E quantas prisões interiores nós temos. Mais ainda, é preciso fazermos silêncio interior para compreendermos a voz de Deus. E Deus é amor, e só quem ama é capaz de ouvi-lo profundamente. Só aquele que é paciente é capaz de aguardar com fidelidade um Deus que passa e que vem ao nosso encontro. Hoje nós precisamos muito desse silêncio. O mundo hoje vive um barulho intenso. É a sociedade do barulho, da desordem, da confusão. E como somos condicionados nesse sentido? Deus fala no silêncio. Já nos diz o livro da imitação de Cristo. Deus fala no silêncio. Quando fazemos silêncio, quando nos recolhemos, Deus tem os seus caminhos. Deus não fala no tumulto. Isso já dizia Santo Ambrósio ao preparar os catecúmenos para o batismo. Cristo não entra onde há tumulto. Cristo entra onde há silêncio e ordem. E quando se faz muito barulho, é sinal de que está tudo vazio. Aqui vem a história daquele menino que, conversando com seu avô, ouviu passar na estrada uma carroça fazendo muito barulho. E o avô disse para o menino: essa carroça está vazia. E o menino perguntou: como é que o senhor sabe? Ele disse: por causa do barulho. Quando existe muito barulho, nós somos vazios. Por isso a nossa liturgia tradicional nos dá esse grande tesouro do silêncio. A gente começa fazendo silêncio. O cânon da missa é de silêncio. Esse silêncio é como se fosse a cortina de Deus para nos levar ao respeito e à reflexão pelo grande mistério que se passa no altar. É uma graça para nós termos esse silêncio. Então é preciso que na hora do silêncio da missa nós estejamos inteiramente unidos ao sacrifício de Cristo no altar. O barulho no Calvário só faziam os inimigos, não os amigos. Os amigos estavam ao pé da cruz, rezando, chorando, se unindo ao sofrimento de Cristo na cruz. Por isso, para nós é uma graça nós podermos participar da Santa Missa com esse silêncio. Mas esse silêncio, que deve ser um silêncio exterior, e aí nós devemos ter esse cuidado de amar e cuidar desse silêncio exterior, deve ser também um silêncio interior.
voltarmos para o Calvário, presente no altar, unirmos nossas orações, nossos sacrifícios, nossos anseios ao Cristo que se imola no altar e se oferece ao Pai. Em casa também é importante o silêncio. É claro que a família tem que dialogar, conversar, brincar, falar coisas, quer escutar uma música, assistir a um bom filme, tudo isso é importante, mas há momentos em que é preciso ter silêncio. Hoje não se gosta mais do silêncio, tem que ter barulho o tempo todo. Quando se entra no carro, tem que logo ligar o rádio. Quando chega em casa, liga a televisão, e uma coisa e outra, para que não dê tempo de pensar. João Batista nos mostra, na sua prisão, que no silêncio ele se dirige a Cristo, através dos seus discípulos. Quando chegam os discípulos a Cristo, eles perguntam, reproduzindo a pergunta do Batista: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? E Jesus então faz alguns milagres e dá a resposta para João. Não é um discurso, mas é uma manifestação. Ide e dizei a João o que vistes e ouvistes. E aí estão os sinais messiânicos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o Evangelho é pregado aos pobres. Segundo São Leão Magno, o Senhor confirma a sua identidade não com palavras humanas, mas com as suas obras. Ide e contai a João o que vistes e ouvistes. E os milagres não são meras maravilhas, são sinal de que a salvação, ou sinais de que a salvação entrou no mundo. E cada milagre físico que Jesus faz é figura de um milagre espiritual que ele realiza nas almas. Chegou o Messias, os cegos veem. Quantas vezes ouvimos falar em Jesus, contemplamos suas imagens, recebemos a Ele na Sagrada Comunhão, mas é Jesus para nós. Como eu vejo Jesus? Alguém que pode me dar alento, alguém que pode me fornecer as coisas de que eu preciso, ou aquele Jesus que é apenas um revolucionário, como dizem alguns, ou um Jesus que é um espírito que se encarnou na plenitude dos tempos, ou o Jesus que vai trazer aqui para a terra um paraíso material, ou um Jesus cheio de sentimentos e emoções, e hoje tem muito disso, querer encher-se de emoções com Jesus, e muitas vezes ouve a Jesus, ou pelo menos ouve a sua palavra, e chora, e se emociona, ou cai no chão, ou coisas do tipo. Esse Jesus, os cegos veem Jesus como Ele é. Jesus que é a manifestação visível do amor de Deus. E celebrar o Natal não é celebrar o aniversário de Jesus, mas é celebrar o grande mistério do amor de Deus que vem para conosco, para nos salvar. Tantos anos se passaram, mas muitos católicos ainda não tiveram essa graça, ou não experimentaram, não gosto muito dessa palavra, mas que me vem agora, esse encontro íntimo, pessoal, com o nosso Senhor que transforma. E os coxos andam. Coxo é todo aquele que vai puxando um pouco da perna. É como aquele católico
mole que vai se arrastando e que não se decide caminhar por nosso Senhor. É aquele católico que vive na tibieza, que não se decidiu seguir a Cristo e fica querendo acender uma vela para Deus, outra para o mundo, que diz que é católico, mas vive se submetendo às máximas do mundo, que coloca a grandeza no poder, no prazer ou nos bens materiais, que pega os mandamentos e fica escolhendo qual que vai obedecer, qual vai seguir, porque na verdade é coxo, porque quer ter uma religião a seu jeito. E quantas vezes o coxo cai e se cansa, porque vive na tibieza. Na tibieza você não é frio nem quente, é morno. Não quero cometer pecado mortal, mas fica brincando com as coisas de Deus e termina caindo. É morno. Diz o livro do Apocalipse: porque não és frio nem quente, porque és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Assim fala Deus. Porque és morno. E no encontro com Cristo, o coxo que anda é aquele que diz: agora eu vou seguir os mandamentos, com a graça de Deus. Mesmo que eu caia, eu vou me levantar, mas vou me colocar de pé, porque eu vou caminhar com Cristo. Cristo não nos manda nada impossível, nada. E aquilo que para nós é difícil, por causa das nossas misérias e da nossa fraqueza, Deus nos dá a graça de podermos caminhar. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. E quanta lepra nós temos? A lepra dos nossos vícios, das nossas paixões desordenadas, dos nossos defeitos. Jesus Cristo vem e limpa. Uma vez chegou um leproso para Jesus e disse: Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E naquela mesma hora ele ficou curado da lepra. Quantas vezes você chegou para Jesus inconformado com seus defeitos e seus vícios, e você disse sinceramente, com o coração aberto para a palavra de Deus: Senhor, limpa-me. Tu podes limpar-me. Já chegamos a esse ponto? Ou fizemos as pazes com nossos pecados, que são pecados de estimação, e carregamos na nossa vida como uma segunda natureza, e assim é o vício? Com sinceridade: Senhor, se queres, podes limpar-me. E Ele limpa. Esse é o sinal que a salvação chegou. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Jesus, ouvem a voz da igreja. Os surdos ouvem. E quantas coisas nós ouvimos de Deus, quantas pregações, quantos retiros, quantos conselhos no confessionário, quantas leituras espirituais, e nós somos surdos. E Jesus como que grita nos nossos ouvidos, e nós não conseguimos escutar, porque somos surdos. O encontro com Cristo abre os nossos ouvidos, mas é preciso nós querermos que esses ouvidos se abram. Os mortos ressuscitam, porque pelo nosso pecado nós morremos, e Cristo vem para nos ressuscitar. Os mortos ressuscitam. E os pobres recebem o Evangelho. São esses sinais de que Jesus já veio e está às portas, e está aqui na igreja, e está na sua casa, está na rua onde você anda, está na sua vida.
abra os olhos, enxergue, ande firme, sem moleza, como cristão, com firmeza, com virilidade. Virilidade é uma coisa que falta muito hoje. E virilidade aqui não estou falando de sexo, estou falando de firmeza. Uma vez Napoleão foi passar em vista as tropas e viu lá um soldado meio desengonçado, meio desajeitado, e perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Napoleão. Ah, desse jeito não, ou muda de nome ou se ajeite, ou fique firme. Não sejamos moles. Por fim, as características que a igreja nos mostra em João nesse advento já nos preparam para a celebração do Natal. E a primeira é a profunda humildade de São João. O orgulhoso não celebra bem o Natal. O João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias. E todo o advento exige para nós humildade, reconhecer a nossa pobreza diante de Deus. Uma das figuras que os salmos colocam para nós, hoje tivemos no salmo do nosso breviário, é a figura do pássaro no ninho, que fica com o bico aberto, esperando a mãezinha trazer lá um alimento e coloca, e ele com o bico aberto. Esse pássaro está no ninho, representa cada um de nós. Deus vem nos alimentar, mas é preciso nos abrirmos. E essa abertura para Deus é a humildade. Segundo João, se mostra o homem corajoso. Não temeu Herodes. Foi lá e deu uma chamada em Herodes: não é lícito ficares com a mulher do teu irmão. Herodíades teve raiva e depois se vingou, mas ele não teve medo. Quantas vezes a gente gosta de ajeitar as coisas para ficarmos bem com todo mundo e passamos por cima da verdade, com medo de sermos escorraçados, maltratados. Aí vem mais uma vez o muro, e a gente sabe que o muro é do diabo, ele é dono do muro. João não, teve coragem, e uma coragem profética, e chamou a atenção de Herodes, na frente de todo mundo. E Herodes o respeitava pela firmeza de João, mas terminou mandando prender. Olhemos em João também a vigilância e a pureza, a sua vida de penitência. Toda a vida foi uma preparação. Santo Antão do deserto dizia a seus discípulos: o coração é como uma casa, se não varres, se não ordenas, se não vigias, os ladrões entram. Nosso coração é casa. João fazia isso, varria, preparava, vigiava. Portanto, o tempo do advento é olharmos para esta casa, que é o nosso coração, e nos preparar para receber o Senhor que vem. Como dizia Santo Antão: varrer o que não presta, ordenar o que está desorganizado e vigiar para que o diabo não entre de novo e os ladrões não nos peguem desprevenidos. Pensamos, pois, a Nossa Senhora. João, ele prepara o caminho, e Maria é o caminho que nos conduz a Jesus. Como dizia São Luís Maria Grião de Montfort, Deus quis vir ao mundo por Maria e quer também reinar por Maria. O Evangelho de hoje então nos convida a termos o Santo Advento, uma fé que purifica nas provas, se purifica nas provas,
como João na prisão, olhos abertos para os sinais que Cristo nos dá no mundo de hoje, e humildade, vigilância e penitência, como João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.